boca, a minha vida, para que eu possa ser um instrumento, apenas isso. Para que o teu povo possa ouvir, meu Deus, aquilo que o Senhor quer falar para eles. E eles poderem sair daqui mais abençoados, porque já estão consagrados. Mas para poder, meu Deus, selar essa bênção, o Senhor possa fazer com que através dessa palavra, e logo em sequência que vamos tomar da Santa Ceia, meu Pai, seja selado essa bênção para esse mês de dezembro, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Daqui a pouco nós vamos tomar Santa Ceia, tá? Por favor, não converse, não fique conversando, ou sei lá, bote o celular no modo avião, ou então bote no silencioso, para que você possa estar concentrado na palavra de hoje. Amém? A pergunta, hoje eu estava realizando o batismo nas águas, né? E realizando o batismo, e eu tenho certeza que houve uma festa grande nos céus por causa dessas pessoas. Porque quando é feito um casamento, é motivo de festa. Sim ou não? Então, houve uma festa nos céus por conta dessas pessoas que desceram as águas hoje. Né? E enquanto eu estava batizando elas, eu estava me lembrando daquela passagem que Jesus falou que não é possível entrar no reino de Deus sem antes nascer de novo. Né? Ou seja, nascer de novo, que Jesus está falando, é exatamente batismo nas águas. Para quem quer entrar no reino de Deus, não é só ser dizimista. Como eu já venho falando isso, é o primeiro degrau. Ser dizimista é você colocar Deus acima de tudo. E quando a pessoa coloca Deus acima de tudo, ela, além de ser dizimista, ela tem a vida dela entregue a Deus. Ela tem uma aliança com Deus. Amém? Por isso que ela não... Quando a gente fala o batismo nas águas, ela quer. Porque ela já está vivendo a aliança. Ela já está tendo compromisso. Quando a gente fala batismo nas águas, ela quer dar o próximo passo. Ela quer dar o próximo passo. E aí quando a gente vai falar, agora quem é batizado nas águas vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque agora quem se batizou nas águas, o Espírito Santo pode descer sobre a vida dela. Porque agora ela está limpa, ela agora é uma nova criatura, ela tomou a decisão, então o Espírito Santo pode descer sobre a vida dela. Por que eu não sinto a presença do Espírito Santo? Porque ainda, da sua parte, talvez não houve uma entrega de verdade. Não houve uma entrega de verdade. E sem entrega de verdade, não há, sem a entrega, né? sem a entrega, a confiança, não tem como haver aquele fruto, né, de uma aliança. O selo de uma aliança, que é o Espírito Santo. E quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, ela passa a ser uma nova criatura, ela passa a ser agora uma nova pessoa. Ela está vivendo com Deus. E enquanto eu estava lá batizando, eu estava preocupado, porque, poxa, daqui a pouco vai ter o culto. E eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Você que está aqui hoje, ouvindo a palavra, você está salvo? Porque a sua maior preocupação hoje em vida é pagar suas dívidas, é ter o que comer dentro de casa, dar de comer para o filho, pagar a parcela do carro, da moto. Mas a pergunta mais importante da sua vida é o seguinte: você está salvo? Que essa tem que ser a pergunta mais importante da sua vida. Porque essas dívidas que você está pagando, dinheiro, é passageiro. Tudo isso passa. Tudo isso passa. Quando você morrer, você não vai levar nada disso. Quando você morrer, você não vai poder levar nada. O teu corpo é uma matéria que quando o espírito ser levado para Deus de novo, né, que a Bíblia fala, o espírito vai voltar para Deus. O corpo, que é a matéria, o nosso corpo, vai passar também. Vira pó, volta para o pó. Do pó a gente vê, do pó a gente vai voltar. Aí a maior preocupação, sabe o que é, pessoal? Porque o espírito volta para Deus, né? O espírito é dele. A preocupação é a tua alma. Porque a alma é você. Você é uma alma dentro de um corpo. A sua alma, ela é eterna, ela não morre. Para onde ela vai? Para onde ela vai se você partir hoje?
A única coisa que é eterna nessa vida é a salvação, que a alma está dentro de você. O espírito volta para Deus, mas a alma, que é você, que é eu, ela vai ter um destino. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? E aí eu vou te perguntar mais uma vez. A correria não levou nada. Morreu, a dívida fica para os familiares. É assim que fica. Se tem algo hoje financiado no teu nome, se você morrer hoje, quem vai pagar é a sua família. E como você vai ter garantia que até lá, o final do financiamento, até lá, o final dos seus projetos, você vai estar vivo? Porque a única garantia que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Todo mundo sabe disso. Sim ou não? Um dia todos nós vamos morrer. Então hoje, eu quero que você pense bastante na principal pergunta da sua vida. Eu estou salvo? Se Jesus voltasse hoje, porque se ele voltar hoje, a gente não vai conhecer a morte. Não vai conhecer a morte, mas a tua alma vai ter um destino. A tua alma, ela vai ter um destino. Ninguém vai morrer e vai reencarnar, como as pessoas imaginam. Eu vou reencarnar num gato, num cachorro, ou em outra pessoa. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala assim, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há o quê? A salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser o quê? Salvos. O único que salva quem é? Jesus. A Bíblia está falando. Em nenhum outro há salvação. Não existe salvação sem Jesus. Não é religião. Jesus, ele não é católico. Jesus não é evangélico. Jesus não é espírita. Ele não tem religião. Tem gente que implica, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas Jesus não tinha religião, não. Ele nem tem religião. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, Jesus, ele é o único que pode salvar. Não tem santo, não tem mãe. O único que pode trazer a salvação é o nome do Senhor Jesus. Respeito devemos ter por todos os santos, porque foram pessoas que fizeram uma obra, até mesmo, eu posso afirmar, melhor do que a gente, para poder o nome dela ficar, né, gravado, memorizado, eternizado, né? Mas o único que salva mesmo é Jesus. O único. E ele mesmo, a gente está em Atos, né? Volta um livro antes, que é o de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Atos é o capítulo que vem antes, né, de Atos, que é João. Capítulo 3, versículo 17. Quem achou, diga amém. O que diz aí? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Olha que coisa forte. Jesus, ele veio ao mundo não para poder condenar o ser humano, não para jogar o ser humano no inferno, mas para salvar. Glória a Deus. Foi para salvar. Deus não quer condenar ninguém. Então, o que leva alguém a ir para o inferno? O que leva alguém a ser condenado não foi Deus, não. Foi a incredulidade dela. A incredulidade dela levou ela a ser condenada. Levou ela a ser condenada, a alma dela a ser jogada no inferno.
A falta de crença na palavra de Deus é que condena o ser humano. Quando a gente fala da palavra e a pessoa não crê. Quando a gente ensina para ela e a pessoa não crê. É isso que vai condenar, não é Deus que vai condenar a pessoa, não. O que vai condenar ela é a falta de fé. Porque algumas pessoas falam, né, que eu já ouvi muita gente falar, né, por exemplo, a família do meu pai é católica. E eu vi muito meu tio falar assim, depois que morre, morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá. Acabou. Não tem mais nada não. Só que a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que a morte não é um fim, não. Quando a pessoa morre, não acabou ali, não. Ali houve apenas uma separação. Uma separação. Que é a dor que a gente sente, né? De ser separado daquela pessoa. Quando alguém morre, a dor que a gente sente, a dor do luto, é a gente saber que a gente está sendo separado daquela pessoa. E a gente nunca está preparado para perder alguém. Nunca. Nunca estamos preparados para perder alguém. Então a dor que a gente tem ali é de saber que a gente foi separado daquela pessoa. Mas ela continua viva. A alma dela continua viva. Apenas a matéria morreu. Mas a alma continua viva e vai ter um destino depois daquele momento. Vocês estão entendendo, sim ou não, pessoal? Então, o que tira a paz do ser humano? É exatamente isso, a dor da separação. Agora imagina, Jesus ele foi o único que veio e sabia o dia que ele ia morrer e a forma que ele ia morrer. Domingo à noite, semana passada, eu falava, ou domingo à noite foi? Foi no último domingo que eu fiz aqui, que à noite quem fez como missionário. Eu falava que Jesus ele começou a sangrar, não foi na cruz do Calvário, não. Não foi nas chicotadas, não. Ele começou a sangrar na oração que ele estava fazendo lá no monte, Getsemane. Quando a Bíblia fala que ele estava orando e o seu suor se transformou como sangue, né? Acontece isso porque o corpo ele sofre uma descarga de adrenalina tão grande, que no lugar do suor saiu sangue de Jesus. Saiu sangue. Tem gente que quando fica muito nervosa, eu já conheci pessoas que quando fica muito nervosa, ela passa mal. A pressão dela explode, morre. Outros que o nariz sangra, porque a pressão foi tão grande que ela sofreu ali de adrenalina, né, que ela ficou daquele jeito. Agora imagina uma descarga ser tão grande que o suor se transforma em sangue. Isso é o que a medicina fala, é o que a medicina fala quando Jesus estava ali orando. A pior dor de Jesus, além de ser sacrificado, seria a dor de ser separado do Pai e do Espírito Santo. Ele teria que enfrentar tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. E Jesus estava, passando uma preocupação tão grande. Essa era a sua maior preocupação. Porque ele sabia que eu vou ser crucificado. Vai passar, é passageiro. Mas ficar longe do Pai, longe do Espírito Santo, ou seja, ele seria separado. Para a gente ter uma ideia melhor, imagina um bandido chega perto de você e leva um filho seu. O bandido sequestrou o seu filho. Ele levou, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe. Mas você sabe que ele vai estar mal. Que ele vai ser maltratado. Que ele vai passar por uma situação ruim, que ele vai ser torturado. Você não sabe o que vai enfrentar, porque, poxa, já acabei. Meu filho é meu filho. Imagina. Você sabendo que a pessoa vai ser torturada, que ela vai ser humilhada, que ela vai ser rasgada. Foi isso que o teu pecado fez com Jesus. O nosso pecado arrancou
Jesus, do Pai e do Espírito Santo. O nosso pecado foi por causa disso que ele foi crucificado. E muitas pessoas ainda não valorizam isso. O teu pecado sequestrou o Senhor Jesus. Roubou ele. E tudo isso para poder pagar uma dívida. Ele fez isso e se entregou. Nesse sequestro, ele se entregou. Como quem diz, se não tem outra forma de salvar, então eu me entrego. Vocês estão entendendo assim ou não? O salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. E aí é tão forte, porque quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E em Jesus, ele se entregou, foi pelos nossos pecados, não foi pelo dele. Porque nele não havia pecado nenhum. Então, quando a morte viu que nele não havia pecado nenhum, o que você está fazendo morto? Ele ressuscitou. A morte teve que devolver ele a vida. Porque não havia pecado. Vocês estão entendendo assim, não, pessoal? Então, por meio desse sacrifício, da crença no Senhor Jesus, todos aqui podem ser salvos. Amém? Todos. Todos. Agora, para eu ser salvo, eu preciso crer nele totalmente. Amém? Como diz o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não que não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? O sacrifício do Senhor Jesus foi exatamente para que você pudesse ter vida. Para que quando você morresse, você não fosse condenado, porque a tua dívida já foi paga. Agora, se você não está andando com ele, amigo, você tem uma dívida tão grande. Se você ainda continua levando a vida, se preocupando só com as suas vontades, você tem uma dívida tão grande, que quando chegar o dia de você morrer, não vai ter como essa dívida ser paga. Porque você não correu atrás enquanto estava vivo. Depois que morre, acabou. Depois que morre, acabou. Não tem mais o que fazer, não. A crença dele enquanto estava vivo, ou salvou, ou condenou. Vamos fazer a missa de sétimo dia. Não tem como interceder por alguém que já morreu. Não tem. Já foi. Nada mais vai fazer ela voltar. Não tem o que fazer. É como a pessoa passa o dia todo longe, quando morre, aí vai visitar. Por que não aproveitou quando estava vivo? Porque quando morre, todo mundo vira bom. É ou não é? Era tão bom. O fulano gostava tanto de estar com ela, mas quando estava vivo, não aproveitou. Então, depois que morre, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, hoje, Jesus está perguntando para você, o que você vai fazer quando acabar esse culto? Você vai continuar levando a vida, se preocupando só com você mesmo, só com suas vontades? Ou vai se entregar para Ele de verdade, para que você possa viver de verdade e ser salvo? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?